Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg. Boa tarde para você e para Cássia. Boa tarde para os nossos ouvintes, também para quem assiste o CBN Brasil. Boa tarde, Vera. O sigilo do Lulinha foi quebrado e estava na cara, né, que ia aparecer, ia vazar, porque estava lá na comissão, na CPI, lá no Congresso, né? Agora, nós temos aí, como você estava comentando, dois elementos aí, Vorcaro e agora o caso Lulinha, que vão, de algum modo, interferir nas eleições, né? Vão interferir fortemente, Sardenberg. Na semana passada, mesmo antes dessa última fase da Operação Compliance Zero, né, que investiga o Banco Master, e da revelação dessa intensa movimentação bancária do Lulinha, que a Rani Veloso acabou de trazer para a gente, eu já tinha escrito uma coluna no Globo dizendo que esses dois casos, né, o caso do INSS e o caso Master, de alguma maneira embaralhavam as cartas da eleição e que eles levavam ali potenciais riscos para todos os lados da política, tanto para o Lula quanto para o Flávio Bolsonaro e também fortemente para o Centrão. De ontem para hoje, com o rápido desenrolar desses casos, o que a gente tem aí é mais do que isso, né? Uma espécie de... dá para cravar que esses dois casos vão ser, sim, decisivos no escrutínio do eleitor. Viraram casos que as pessoas discutem naquelas atividades do dia a dia, academia de ginástica, padaria, levar filho na escola, hoje mesmo fui levar meu filho na escola, tinha um bolinho de pais discutindo esse caso. Então, o caso Master, né? Mas também o caso Lulinha se inscreve nessa mesma categoria de assuntos que transbordam da política e vão parar nas conversas de dia a dia das pessoas. E o que a gente vê, principalmente no caso Master, é que a gente está no início. A gente está no início das revelações do que existe em relação ao grau de captura da classe política e também nas estruturas de Estado que havia por parte do Daniel Vorcaro e o seu banco. Então, ele virou um risco eleitoral, mesmo se ele não abrir a boca, mesmo se ele não fizer delação, só com o que tem ali já resultado de busca e apreensão de celulares, de documentos, já é material capaz de espalhar desgaste para todos os lados. A gente tem aí, por exemplo, de ontem para hoje, né, em termos só de novidades que resvalam na política. Ele dizendo que a reunião com o Lula e os ministros foi muito boa, conversas em que ele cita várias vezes Alexandre ou Alexandre Moraes, nunca Alexandre de Moraes, mas um contexto que permite imaginar que ele esteja falando de reuniões com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e mais recentemente uma reunião em que ele cita que estiveram na casa dele Hugo, Ciro e Alexandre. A gente sabe que ele já definiu como um dos seus grandes amigos de vida o senador Ciro Nogueira. Ele tem relações próximas com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e ele estava aí contratando... Opa! Tivemos uma Vera. perda aqui no contato com a Vera, bem quando a Vera estava dizendo que ele estava contratando a esposa de Alexandre de Moraes como advogada. Vamos ver se a gente consegue retomar aqui. Vera? Não está me ouvindo? Agora sim, Vera, a gente teve um... Agora nós estamos te ouvindo também, mas o corte foi exatamente quando eu estava dizendo que ele estava contratando a esposa de Alexandre de Moraes como advogada. Isso, e depois, várias vezes, a Malu Gaspar, o Lauro Jardim, outros jornalistas, Mônica Bergamo, já informaram que houve encontros presenciais entre Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro. Então, para além dos dois candidatos presidenciais, esse caso também espalha aí uma nuvem de desgaste para o Supremo e um potencial de desgaste eleitoral que atinge também o Centrão por meio dessas figuras proeminentes. Da parte do filho do presidente, o Lula muito cedo falou, não me importa,
pode investigar o que for, que isso não me interessa. Acontece que essa rapidíssima quebra de sigilo da CPMI do INSS, já com os dados disponíveis, foi feita na semana passada e os dados já estão disponíveis, mostra essa grande movimentação, são quase 20 milhões de reais entre entradas e saídas no intervalo de 4 anos, sendo que 721 mil reais tem como origem, né, depositados na conta dele, tem como origem o próprio Lula. Então essas coisas rememoram para o eleitor escândalos passados que também tiveram a família do presidente como pivô e vão ser certamente combustível eleitoral. Ontem o governo tentou virar o jogo. A ministra Gleisi Hoffmann e outros integrantes da base governista deram declarações associando Daniel Worcaro mais fortemente a Jair Bolsonaro, porque ele tem relações com nomes como Nicolas Ferreira e porque o Banco Central, na gestão de Roberto Campos Neto, que foi nomeado por Bolsonaro, falhou em coibir os abusos do Master e tinha ali, naquele período, 2 funcionários trabalhando dentro do banco para Daniel Worcaro. Mas quem tentar circunscrever esse desgaste apenas no seu adversário não vai ser bem sucedido, porque é um desgaste que não conhece limites partidários e que, apesar de não ser um caso de governo, tende a ficar mais marcado no governo. Quando as pessoas conversam e quando elas falam sobre a percepção que elas têm de escândalos de corrupção, a associação com o governo de turno é quase imediata e é algo que o governo ainda não conseguiu desembaralhar na cabeça das pessoas. É certo. Vera, e você falou foi muito rápida a quebra de sigilo do Lulinha, né? Quer dizer, já estava pronta, né? Foi só... Eu achei que já estava faltando só colocar o selo ali e pôr no correio. Sardenberg foi muito rápida. Foi na quinta da semana passada que foi quebrada. E aí o Alcolumbre só decidiu que não iria anular a decisão agora, na segunda-feira. De segunda para hoje, já chegou, já vazou, passou que nem ali pão quente na mão de quem recebeu. Quem recebeu já encaminhou para a imprensa. Porque é isso, é um combustível eleitoral muito poderoso, é o mesmo nome do presidente, é o filho do presidente, tem ali transação feita com o Lula envolvido, então era óbvio que iria vazar, vazou muito rapidamente, e isso já é um assunto da eleição, queiram os candidatos ou não. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até amanhã.